Olá pessoal, boa noite. Uma boa noite de quinta-feira, né? Início desse mês de junho. Chegamos aí no meio do ano. Nossa, tá voando, né? Quem achava que nesse período de quarentena o tempo ia passar devagar, eu acho que se enganou, né? O tempo tá passando bem rápido. Nossas lives sempre às terças e quintas-feiras com o tema Sentimentos, né, com o nome da série Sentimentos em Tempos de Pandemia, e a gente sempre abordando temas relevantes aí no tocante a todo esse contexto em que nós estamos vivendo. E hoje, especialmente, a gente vai falar num tema importantíssimo com o deputado Queiroz Filho, que é sobre o cuidar de quem cuida. Né? Hoje nós vamos enfatizar essa abordagem, não é? Porque não é porque os profissionais de saúde estão na linha de frente que eles são super-heróis. Né? Super-herói não existe. Super-heróis existe na ficção, tá certo? E esses profissionais são pessoas como nós, são pessoas como qualquer um de nós, com suas dores, com seus problemas, com seus conflitos, com seus medos. Né? E nesse momento, nós temos inúmeros profissionais na linha de frente, né, da pandemia, profissionais que estão atuando, né, de uma maneira heróica, né, no enfrentamento ao coronavírus. Eu tô aguardando aqui o deputado Queiroz entrar para a gente adentrar, né, entrar para que ele esteja comigo e nós possamos abordar o tema de uma forma minuciosa, tá bom? Até porque nós temos um programa da prefeitura, né, fantástico, que eu quero, junto com ele, né, falar aqui para vocês. Eu quero abordar esse tema com ele para a gente fazer uma grande reflexão sobre essa ação da prefeitura, né, em relação ao cuidado a esses profissionais, ao cuidado e atenção a esses profissionais de saúde. Né, cumprimentar algumas pessoas, né, eu quero agradecer a presença de todos vocês, né, gratidão, pessoal, viu? Eu só tenho que agradecer, né, são pessoas que, muita gente que já está batendo ponto aqui nas lives, né, às terças e quintas-feiras, né, eu tenho ficado super feliz porque, olha só, até uns dias atrás, até um tempinho atrás, eu sempre convidava as pessoas. Hoje, Camila, obrigada, generosidade sua, viu? Hoje eu tenho recebido pedidos de pessoas para participar das lives. Olha que legal, gente, que feedback, né? Porque anteriormente, assim, muita gente falava, ai, que bacana, legal, eu tô assistindo tuas lives toda terça e quinta, né? E eu via que a pessoa entrava e tal, mas agora as pessoas estão querendo mostrar os seus trabalhos através das nossas lives. Então isso para mim está sendo um feedback positivíssimo. Eu estou super feliz. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa muito especial, muito querida minha, querendo fazer parte, e hoje eu recebi outra. Né? E nós agendamos sim. A agenda de junho já está cheia, mas já agendei para o início de julho. O nosso deputado entrou, vamos lá, vou convidá-lo agora. Vamos lá, Queiroz, estou aguardando ele entrar. A Paula dizendo que o Queiroz entrou. Ora se eu não vi, Paula. Meu amigo! Oi, minha amiga. Tudo bom? Que bom! Deixa eu só colocar aqui meu fone de ouvido para você ouvir melhor. Só um instante. Tá, joia. Que Comprei prazer. aqueles fones que não tem fio. Cara, mas acho que eu não sei usar aquilo. Eu tenho que treinar. Eu botei esse fonezinho aqui que fica aqui. O pessoal pensa que é algo pro pescoço, mas é um fone. Ah, é? Eu comprei um Ó. sem fio super... Eu comprei um sem fio super bacana, mas eu não sei usar o bicho ainda. Então vamos com esse aqui mesmo. Queiroz, é um prazer imenso estar com você. Obrigada, gratidão pelo aceite do convite, tá? Muito obrigada mesmo. Né? Eu te convidei faz tempo e você sempre super disponível. Né? A gente não conseguiu conciliar aí as agendas. Pode ajeitar, fica à vontade. A gente não conseguiu conciliar as agendas, mas até que enfim deu certo. Né? E antes da gente bater o nosso papo, eu já queria enfatizar algo. Não é à toa que eu estou de amarelo. Não é segredo para ninguém que a cor amarela muito me inspira.
E nesse diálogo com você eu não poderia estar vestida de outra cor que não a cor amarela, tá? Né? Minha amiga, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, acabei que eu tô de verde, viu? Oi? Acabou que a minha cor hoje foi verde aqui, mas foi coincidência aqui. Mas não tem problema. O importante é que o amarelo está presente, meu filho. Isso é que é importante, tá? Eu tava falando aqui para as pessoas, né, a importância do tema de hoje, Queiroz, que é falar do cuidar do cuidador, né? Quantas pessoas, né, na linha de frente aí do enfrentamento ao corona, que não são super-heróis. Essa figura do super-herói, ela não existe nem nunca vai existir. Nós somos seres humanos como outros, né, como outros quaisquer. E esses profissionais são seres humanos como nós, cheios de medos, cheios de receios, cheios de angústias. Mas antes da gente entrar no nosso tema e a gente fazer passear por essa reflexão, eu quero apresentar o deputado Queiroz. Bom, acho que eu não preciso fazer isso, mas eu tô com vontade de apresentá-lo, para mostrar o quanto o Queiroz, desde muito jovem, já apresenta esse espírito público que o faz ser quem é. Queiroz Filho, 37 anos, exerce mandato de deputado estadual e preside, na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, a Comissão de Educação. Foi referendado pelo voto de mais de 103 mil cearenses, o segundo deputado mais votado nas eleições de 2018 e foi o meu deputado. E o primeiro mais votado do PDT. Graduado em Direito, advogado, Queiroz Filho, que já foi professor universitário, descobriu cedo sua vocação pela vida pública. Aos 25 anos de idade, assumiu o desafio de chefiar o gabinete do então presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cláudio, hoje prefeito da nossa cidade. Foi um período de muito crescimento, experiência essa que o levou a continuar como chefe de gabinete nas duas gestões municipais do prefeito Roberto Cláudio, saindo aí, não é, para adentrar ainda mais na vida pública, não é, com o mandato de deputado estadual. E o bacana é que ele resolveu não abraçar a cidade, mas resolveu abraçar o estado inteiro. E eu fui testemunha, viu, Queiroz, do quanto você correu esse estado. Eu fiquei impressionada porque teu filho estava com 1 aninho e meio, eu acho, na época, né? Era 1 ano e meio. E você correndo muito. Eu lembro de uma reunião no comitê, onde havia reunião de muitas pessoas, em que o bichinho correu para os teus braços, né, assim, e tu sem poder pegar, porque era muito fotógrafo em cima, era muita gente querendo bater foto, e eu lembro que tu olhou para tua esposa assim, e tua esposa tirou o bichinho dos teus braços, e ele deu um escândalo, começou a chorar. Quer dizer, quando a gente se doa para a vida pública, né, Queiroz, como a gente tem que ter, como a gente abre mão, às vezes, da vida privada, como a gente abre mão, né, assim, da nossa vida pessoal, o quanto a gente precisa do apoio das nossas famílias para que elas entendam que o nosso compromisso não é só dentro de casa, mas o nosso compromisso está muito lá fora, né? Porque ter vida pública, exercer um mandato público, né, exercer um mandato eletivo é isso, é servir ao povo, é ser um servidor por excelência, não é? E eu tive a oportunidade de estar junto da campanha do Queiroz, participei ativamente, tenho uma alegria, uma satisfação muito grande de dizer que foi o meu deputado, tem feito um grande trabalho na Comissão de Educação, né, tem abraçado a causa da primeira infância, como eu nunca pensei que iria abraçar, né? Assim, eu assisto os teus pronunciamentos, Queiroz, eu fico cada vez mais impressionada com a propriedade com que você fala, não é? Com a maneira como você tem tem vestido a camisa da primeira infância, não é? Assim, e isso motiva a nós, né, aspirantes da vida pública, que nos motiva porque ter referências como você, como o prefeito Roberto Cláudio, né, que são pessoas extremamente dignas, íntegras, e que se doam, não é? Doam a vida pelas pessoas e que não tem hora de trabalho. Eu trabalhei no gabinete do Roberto durante 1 ano e pouco, e quantas vezes eu vi o Queiroz Filho, enquanto chefe de gabinete do prefeito, sair lá do Paço Municipal mais de 11 horas da noite,
passando às vezes da meia-noite. Quantas e quantas vezes? Só tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Almoço, às vezes, pessoal, era 3 horas da tarde, 4 horas quando almoçava. Às vezes, à noite, nos eventos, jantando um saco de pipoca. Isso eu não estou mentindo, não. Tem testemunha aqui assistindo e sabe disso. Né? Então, essa é a realidade de quem abraça a vida pública. Essa é a realidade de quem ama o que faz, de quem está na política por vocação, de quem está na política para servir e não para fazer uso dela em benefício próprio. Então, por isso, a minha alegria de estar com você hoje. E também porque eu preciso falar que eu amo a sua mãe. Tenho um amor... Eu sei, se ela não tivesse. Um amor pela Dona Socorro. Um amor pela Dona Socorro, porque na sua campanha, muitas vezes ela me acompanhou. Eu estava grávida na campanha do Queiroz, eu estava com 6 meses de grávida. Eu lembro uma vez, Queiroz, que na Aerolândia eu passei mal, me levaram para casa, acredito. Meu Deus do céu, nunca pensei que eu fosse passar. Dona Socorro me acompanhou. E o bacana é que quando ela me acompanhava, lhe representando, quando eu passava a palavra para ela firme, segurando o microfone, linda, né? Porque tua mãe é uma mulher lindíssima, por dentro e por fora. Agora... E eu achava bacana, porque Queiroz, ela tinha uma fala humana. Ela não tinha uma fala técnica, e ela era muito sincera. Ela pegava o microfone e dizia, olha, eu não sou política, eu não vim aqui para falar de política, não. Ela era muito franca, muito autêntica. Eu vim aqui para falar do meu filho. Eu vim aqui para falar quem é o meu filho. Quem é o Queiroz Filho enquanto filho, quem é o Queiroz Filho enquanto pai, quem é o Queiroz Filho enquanto irmão. E essa abordagem do Queiroz enquanto ser humano foi muito importante nesse processo da tua campanha. Não é? Porque a gente precisa se mostrar enquanto gente. Porque quantos e quantos políticos, sobretudo hoje, Queiroz, quantos e quantos políticos vestem máscaras e são verdadeiros atores em cima de palcos. A gente está assistindo isso aí no cenário nacional a toda hora. Né? São personagens, muitas vezes. Ave Maria, né? São verdadeiros personagens e quando não fantoches. Então, quando a gente trabalha numa campanha onde a figura do candidato ela é apresentada na sua autenticidade, na sua integridade, isso nos enche de esperança e nos faz acreditar que a política, sim, ela ainda é, por pior que esteja aí o cenário, né? Enfim, a política ainda é o melhor meio de transformação social, porque tem pessoas como você. Né? Tem pessoas como o prefeito Roberto Cláudio, que é um ser humano também ímpar. Eu sou uma defensora da gestão do Roberto porque eu sou testemunha da integridade dele. E serei sempre. Né? Então, bom, estou me empolgando muito na apresentação, porque estou muito feliz, porque estou de amarelo, eu adoro vestir amarelo, fico super feliz, até a pulseira amarela, Queiroz, olha só. Depois então, vamos explicar porque o amarelo. As pessoas que estão assistindo a gente, para saber que tem todo um significado. Isso aqui, depois eu vou até falar, mas assim, um pensamento aí nessas campanhas que a gente tem que dar muito campanhas. Por exemplo, eu estou vendo aqui, me perdoe, ela é muito jovem, mas eu chamo de tia, sabe? É a tia Selmar. E ela é presidente da associação dos filhos, né? De mães que têm filhos com fibrose cística, né? Eu estou dando uma referência, tem o mês de referência da fibrose cística com a polilás. Então, assim, várias bandeiras, várias pautas têm uma cor. E estou entrando no assunto, ó. Não na live, mas eu digo assim, que é muito importante. Uma das coisas que eu fiz ano passado lá na Assembleia foi, por exemplo, pegar os meses que tem uma simbologia, ou que tem uma cor dedicada. Primeiro, se há essa cor, e no caso o amarelo, até do programa Vidas Preservadas, do combate ao suicídio, essas ações são tão importantes que chegam a ter uma campanha no mês que
tem aquela cor. Mas uma coisa que eu me preocupo muito, e estou me preparando, quando eu digo me preparando, de tudo que eu acompanhei dessas ações e do que foi proposto no ano passado, é que a gente não deixe para ver determinados assuntos só naquele mês de referência. Aquele mês lá é muito importante. Mas que a gente faça um acompanhamento anual daquelas ações, o rosa da prevenção ao câncer de mama, o azul do câncer de próstata, enfim, uma série de conjuntos de grandes valores, eu posso dizer assim, que eu tenho assim tentado no meu trabalho lá, no meu a humilde forma que eu posso de alguma forma contribuir, de fazer uma relação de poder, não só naquele mês, mas ter um acompanhamento. Queiroz, deixa eu só te interromper rapidinho. Estão falando que teu microfone está travando, e realmente eu tô te ouvindo, realmente está travando um bocado. Eu consigo te compreender. Aqui, tá bom. O áudio está falhando, ó. Tá bom, a gente aguarda aqui. Né, realmente, eu estava compreendendo o que o Queiroz estava falando, mas estava travando um bocado, né? Então a gente vai resolver aqui o problema. Ô, live bacana, que coisa boa. Dona Sara, um beijo para a senhora. A Cília, minha amiga. Dona Socorro, um beijo. A Neida Queiroz, que está aqui. Que bacana, gente. Estou super feliz, tá? Com essa live de hoje, com esse momento super importante para a gente discutir uma política da prefeitura que é cuidar de quem cuida, né? É um tema muito pertinente e que pouco tem se falado disso. Então é importante que a gente aborde hoje, é importante que a gente tenha esse espaço para esse diálogo. Tá me ouvindo, agora? Queiroz? Tô ouvindo. Agora tá perfeito. Agora então... tá perfeito. Ótimo. Pronto, vou até aumentar aqui. Desculpa aí, viu, pessoal? Pronto, show de bola. Queiroz, vamos entrar agora, né? Oi, perdão. Eu vou começar, porque eu fui te interrompendo. E, assim, generosidade sua, essa apresentação que você fez minha. Saiba que, assim, muitos desses valores, e eu costumo dizer que vários, que eu procuro cultivar, é sempre aprendendo com as pessoas. E eu tenho, e sou muito abençoado por ter muita gente bacana, que assim que eu sinto que tem carinho, e assim eu procuro sempre me espelhar nessas pessoas. E assim, aqui tem uma série de pessoas que estão aqui nos escutando, que são referências para mim, mas eu queria hoje, gente, pedir essa licença para falar dessa pessoa, que é a Natália Rios, que me convidou, e a gente está tendo a oportunidade de bater esse papo aqui de um assunto tão importante. E principalmente de uma forma, como eu gosto de dizer, às vezes as pessoas querem ou pedem, às vezes uma questão até mais técnica, uma forma mais técnica. Eu acho que a nossa missão, se a gente está se propondo em políticas públicas, é saber transformar aquela coisa técnica, a mensagem técnica, científica, que é muito importante, mas numa forma de compreensão simples, para que seja acessível a todo mundo. Principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. E você é uma dessas pessoas que, quando ela estava falando aqui de trabalho, mas você é outra dessas pessoas que eu sou testemunha de quanto trabalhou em tudo que se dedicou na sua vida. Em tudo que você fez na sua vida, você fez por uma coisa muito simples, que é você se dedicou de coração. Então, eu acho que qualquer coisa na vida que você faz porque gosta, porque tem vontade, porque aquilo lhe dá prazer, aquilo você se entrega, e isso nunca vira um fardo, muito pelo contrário, é uma alegria. Ainda ontem eu estava aqui numa live e as pessoas me perguntando dessa questão, assim, se por essa questão da eleição, e assim, as pessoas que me conhecem, foi a minha primeira eleição que eu participei, nunca tinha concorrido a nenhuma eleição, e foi assim, eu digo com muita tranquilidade, independente de ter ganho, ou mesmo perdendo, o aprendizado de uma campanha política, ela é muito importante, porque ela faz com que você, obrigatoriamente, conheça a realidade das nossas pessoas. E eu não culpo ninguém que não conhece, de forma alguma.
mas eu acho que é importante, às vezes, e eu sei que muita gente bacana que está aqui, graças a Deus, teve condições, ou teve uma família que pôde acolhê-la, que teve condições de permitir uma educação, de permitir uma saúde alimentar até dessa forma. Mas o que às vezes acontece é que muitas pessoas, estou falando isso não é em tom de diferenciar não as pessoas, mas eu estou dizendo assim que a diversidade do nosso estado do Ceará, de condições das nossas pessoas, é muito grande. Sem dúvida. E eu sempre gosto de falar das questões das oportunidades que as pessoas têm. Às vezes, nós temos algumas oportunidades que não aconteceram ou não se deram porque a gente fez algo para aquela oportunidade. Vou dar um exemplo. Você teve alguma oportunidade? Tive. Meus pais puderam, graças a Deus, pagar um colégio privado. Então, eu tive uma oportunidade. Não fui eu que dei motivo, não fui eu que fiz para ter este privilégio, mas é muito importante que a gente saiba que teve, e isso também que a gente saiba reconhecer que tem pessoas que não tiveram, que não foram afortunados dessa forma. Aí sim, quando a gente entender a diversidade de condições que as pessoas competem, aí, num outro momento, eu estou calado e a gente falar de meritocracia. Né? Isso aí eu estava até conversando com a minha irmã, com a Camila, ontem também. Mas, enfim, você foi uma dessas pessoas que me inspiram. E você tinha falado uma coisa, eu observei, eu sabia de tudo ali na campanha, a gente rodando no interior. O resultado, não tenho dúvida, assim, do que se deu, tenho toda certeza. Não foi mérito meu de forma alguma, mas de uma série de pessoas que demonstraram um carinho tão grande, assim, que quando eu lembro, e é importante que eu tenha isso, mas eu tenho uma sensação, para além da gratidão, da responsabilidade. Porque quando você, porventura, pediu para um amigo, um familiar, como você fez desde o início, na sua casa, com a sua família toda lá, você está empenhando aquilo que você tem de mais valioso, que é a sua palavra. Então você está emprestando a sua palavra para uma pessoa que às vezes aquela pessoa não conhece. Então o meu maior medo, além de ter que trabalhar muito, é de não decepcionar assim, tanta gente que empenhou a palavra em confiança com a minha pessoa. Pode parecer uma coisa assim, enfim, genérica, porque é bonitinho de falar, mas isso tem que estar na minha cabeça e graças a Deus está todo dia para que eu tenha essa responsabilidade e possa fazer tudo aquilo que eu me comprometi a fazer com muita sinceridade. Quando eu digo muita sinceridade, mostrando o que era efetivamente que um papel de um deputado estadual poderia fazer e o que é que ele não poderia, para não entrar nesse jogo de coisas que, durante um período eleitoral, e digo mais uma vez, não é criticando política, mas às vezes numa concorrência de alguns compromissos, promessas, que não são o papel. Então, assim, do legislativo. Do legislativo estadual, e eu tenho sempre esse medo de criar uma expectativa de algo que eu não possa fazer, e isso decepciona muito, pode decepcionar muitas pessoas. Então, o que eu senti dessa eleição, e eu acho que isso, graças a Deus, vem mudando no país, foi que as pessoas estavam muito interessadas nisso. Não era em saber ou em grandes promessas, era saber efetivamente o que é que você poderia fazer, o que é que estava ao seu alcance fazer e como você iria fazer. É claro que a gente tem um papel muito importante enquanto legislador, estou dizendo na Assembleia Legislativa, você faz lei, você fiscaliza e cobra. Então, essa questão E quando você cobra uma coisa, e até porque... Você está cobrando, na medida que você cobra representando as pessoas. São cobranças populares. Exato. E uma cobrança que você faz, quando é interessante, quando está alicerçada, como você fez essa referência ao prefeito Roberto Cláudio, que eu tenho um carinho e assim... Nós uma gratidão, né, que nós temos por tudo que aprendi com ele. Mas assim, esses nossos líderes também, a gente entende e sabe que o convencimento dos pleitos, não só o prefeito Roberto Cláudio, não só o governador Camilo, eles têm toda uma lógica, estão todos ligados. Quando eu digo ligados, a política pública. Então, é geralmente o papel da gente mostrar a importância de determinada ação, política pública para uma determinada
para um determinado grupo de pessoas, para um município, ou mesmo para uma comunidade, porque está todo alicerçado num conjunto de políticas públicas, que aqui a gente poderia passar muito tempo falando, mas, por exemplo, Claro. Educação de tempo integral, da questão da saúde, da questão da própria questão de mobilidade, digo mais em referência até às mortes que acontecem no trânsito, enfim, uma série de coisas que você mostra, assim, que é o nosso papel, estar perto ali da população para saber apresentar essas coisas da melhor forma. Mas só para... Eu não tenho palavras para definir a minha gratidão que eu tenho a você, desde sempre, desde antes. E você ainda me lembrou, porque várias vezes eu vi você, ou pessoalmente, ou ou por foto, grávida, e assim, correndo, que eu sei que era uma coisa que você faria, que só uma mãe faria por um filho, que foi, não só você, como tanta gente tem assistido a gente aqui, se dedicou. Isso me dá um senso de cobrança muito grande. Mas acho que agora a gente pode passar aí para os temas. Mas é importante dizer, eu acho muito importante, pertinente a gente colocar aqui, Queiroz, que não é à toa que a gente abraça, né? Por exemplo, não foi à toa que muitas pessoas abraçaram a sua candidatura, muitas pessoas abraçam aí abraçaram as campanhas do prefeito Roberto Cláudio, mas a gente tem que entender que, para além da credibilidade das pessoas, existe um projeto, né? Um projeto sério, um projeto responsável para a cidade. Né? Um projeto que muitas vezes paga um preço alto, porque são tomadas algumas medidas que nem todas têm uma adesão popular tão grande, mas que lá na frente as pessoas enxergam o quão necessárias foram aquelas. Quer dizer, não é um governo populista, é um governo responsável que trabalha em prol do progresso da cidade e das pessoas, não é? Natália, você falou um assunto aí, eu gosto muito de falar isso, para fazer uma comparação, aquelas só as mães sabem e têm essa sensibilidade, mas eu costumo dizer isso, que na política pública, quando você vai fazer algo que você está preocupado mesmo em resolver, é que nem filho. Você não faz tudo que o seu filho quer, exatamente, porque muitas vezes não é o melhor para ele. Então, eu gosto de comparar dessa forma. Às vezes existem medidas duras, remédios amargos, que têm que ser dados, mas é sempre pensando... Eu acho que só as mães que esse amor de mãe é incomparável, e você foi presenteada agora, né? Eu também estou com a bebezinha agora em casa. Eu sei, assim, são dois agora, né, Queiroz? Sou mais fã ainda da minha mãe e da minha esposa, né, também, pelo que é você ser mãe, a dedicação, toda a dedicação que você tem, trabalho, essas sim, não é à toa que quando a gente vai no hospital público, quem está lá agarrado no pé da maca do filho, geralmente são as mães. Então, assim, me perdoem os pais, mas é um amor incomparável, esse amor de mãe que existe. Digo isso porque sou alucinado pelos meus filhos, e como você disse, mesmo na correria, a gente procurava, na época da campanha, e eu acho que isso aí tem até uma questão psicológica também, assim, me perdoem os técnicos, e você que está me perguntando, eu não sou especialista na área, mas assim, sempre li muita coisa em relação a essa questão se às vezes você não tem tempo, faça daquele pequeno tempo que você tem de ser completo. Muitas vezes o que seu filho está precisando é de uma atenção, assim, de você ter esse cuidado, de conversar com ele, é muito mais do que qualquer coisa. Às vezes ele só quer sua presença. Então, a pequena presença que seja intensa, né? E voltando só um pouquinho para a questão da política, né, em relação à credibilidade do projeto político que gira em torno do prefeito Roberto Cláudio, hoje a gente percebe, né, Queiroz, antes da gente entrar no projeto Sintonia, nós vamos já entrar, existe hoje, né, de maneira muito clara, muito evidente, né, duas categorias políticas. Aquela propositiva, né? Aquela que propõe, aquela que trabalha, aquela que está focada em resolver problemas, aquela que está focada em construir soluções, tirando ideias da cartola, tirando leite de pedra, às vezes sem recurso, usando aí o princípio da eficiência da gestão pública, né? Fazendo muito com pouco, e a gente vê um outro lado,
que só sabe bater, criticar, inventar mentira. Mas, enfim, vamos lá entrar no projeto Sintonia, né, que é um projeto capitaneado pela nossa primeira-dama, Carol, e que é importante a gente ter esse momento para falar dele, não é, Queiroz? Porque é um projeto lindo, um projeto de um olhar muito sensível para aquelas pessoas que estão cuidando, né, dessa grande massa que está adoecida, né, na nossa cidade, no nosso estado do Ceará. O coronavírus veio para modificar as nossas vidas, inclusive tem uma expressão, não é, que a nossa vida pós-pandemia, ela não vai voltar ao normal, vai ser um novo normal. Né? Nós vamos ter que reinventar as nossas vidas, nós já estamos reinventando, né? Aí Aparecida, um beijo, Aparecida, meu deputado, boa noite, um abração, Aparecida Camelo, gente boa. Às vezes quando eu fico olhando aqui para baixo, é porque eu estou vendo aqui as pessoas, até os comentários, sim. Falar, responder as pessoas, assim, mas também, gente, se por acaso eu não responder alguma coisa ou não der, para não fugir do assunto, pode mandar aqui no direct, viu? Também, dessa mensagenzinha aqui do Instagram. Terei o maior prazer. Um abraço. A Diná, um forte abraço, né, amiga Nath? A Diná Cavalcante também, um beijão. Natália, enfim. Se eu for começar a citar o nome de todo mundo, eu acabo sendo injusta, né? Porque eu não vou conseguir citar de todo mundo. Então, voltando aqui para o Projeto Sintonia, o que é o Projeto Sintonia, né, Queiroz? É um projeto capitaneado pela nossa primeira-dama, pela Carol, não é? A Carol, eu não sei se ela já se formou em psicologia, mas se não, já é concludente. Está na graduação, está bem pertinho. Tá, mas é concludente, né? E ela teve esse olhar muito sensível, né, em relação aos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Eu fico imaginando, Queiroz, eu sou psicóloga, sou um profissional da saúde, mas nunca trabalhei em hospitais. E eu fico pensando num profissional que está dentro de um hospital, com o risco iminente do contágio, né? O risco iminente do contágio, de ser infectado, vendo o corpo passar o tempo todo lacrado em sacos plásticos para minimizar o risco do contágio. As famílias gritando, né? Familiares gritando pelas portas da rua, como eu já presenciei cenas do gênero, né? Querendo notícias dos familiares, porque a família não pode acompanhar o paciente com coronavírus, né, por conta do alto risco de contágio, né? Então, os pacientes, as famílias, né, assim, têm o contato com o paciente por chamadas de vídeo que esses profissionais de saúde que fazem, né? Então, assim, é um cenário meio que aterrorizante, né, Queiroz? Meio não, é sim. E esses profissionais que estão lá, eles estão passando por um nível de estresse gigantesco. Como é que como é que você, Queiroz, vê essa situação? Se fosse você um profissional da saúde, como é que o Queiroz estaria imerso nesse cenário? Eu acho que você falou uma coisa, logo no começo aqui da fala, muito importante. Todos nós somos seres humanos. Exatamente. Então, às vezes, a gente imagina que o profissional da saúde, como você muito bem disse, os enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, enfim, todo o conjunto de pessoas que trabalham na saúde, como, por exemplo, os agentes de saúde, que esses também têm um papel gigantesco nesse processo. Eu estou vendo aqui, até eu já vou falar aqui também. Mas, assim, todas essas pessoas, eles são seres humanos também. E elas ficam imersas ali num local que tanta coisa está acontecendo, de tanta coisa que tem urgência e emergência para ser resolvida, que ela não tem tempo. Primeiro, nem ela tem o risco do contágio. Já começa com isso. Ela tem não tem tempo para saber como está a família dela. Porque essa pessoa tem uma família também. Então ela não tem esse tempo para saber. Vivendo num ambiente que vidas estão sendo levadas ali naquele momento, infelizmente ocorre, e ainda lidar com as famílias que num justo motivo, assim, num justo interesse de saber, obviamente, do seu familiar, do seu ente querido, também querem, e você fica ali entre o atendimento e dar esse retorno. Então, assim, é um ambiente, eu não sou da área de saúde. Meu pai, minha mãe são, e minhas Seu pai é médico, são. né? Meu pai é médico, minha mãe é dentista,
Tem uma irmã médica e outra irmã dentista, mas está aqui a tia Neida, que acompanha todas as lives, que é enfermeira. Então, assim, eu sempre acompanhei um pouco de longe, mas vendo o papel desses profissionais de saúde. Mas ninguém, eu gosto de dizer assim, ninguém que tenha menos de 100 anos de idade pode falar que já viu nada parecido com o que está ocorrendo. Por que eu falo 100 anos? Porque foi a época da peste amarela que teve, que também foi no outro momento, no momento de mais dificuldade de acesso à saúde, no momento que as comunicações não eram assim tão... que eram possíveis essas comunicações, até para ter um intercâmbio de protocolo de ação mesmo dos pacientes, era bem diferente. Então, assim, ninguém as condições sanitárias isso. completamente diferentes, né, Queiroz? Então, ninguém passou por isso. Então, assim, quando a Carol o saneamento básico precaríssimo, né, na época. Essa é uma das coisas, e só para dar um dado, a questão do saneamento ainda é um dos grandes gargalos que nós temos. É um grande gargalo. Se hoje, imagina 100 anos atrás, né? Falo isso porque, assim, é um problema, quando a gente fala de saneamento, de esgoto, isso eu estou falando de saúde pública, certo? Sim, e ao longo de muitos anos, aí eu vou fazer uma parte aqui na questão da política. Durante muito tempo, as pessoas, assim, estou criticando ninguém, mas assim, durante muitos tempos, em todos os ambientes políticos do Brasil e do mundo, as pessoas às vezes não optavam por essa falta de saneamento, porque era uma obra que era escondida, que ninguém via, ou o investimento na questão da educação, porque o resultado ele vinha a um longo prazo. Então, assim, aqui no Ceará a gente teve a sorte, desde a época, e outros governantes também que fizeram excepcionais trabalhos, também na saúde, no agente de saúde, por exemplo, na época do governador Tasso, eu vou falar de onde eu me lembro mais. Sim, o senador Cid, que apostou, acreditou e colocou como política pública o investimento na educação, e hoje a gente está tendo o privilégio aí de ter a educação do estado do Ceará como a melhor educação do país. Quando eu digo a melhor, comparando com todo o país. E digo com muita tranquilidade. E a gente ainda tem que melhorar. E quem está dizendo isso não somos nós, são as provas do SPAES, né? São todos os meios aí de medir a qualidade do ensino que a gente tem, inclusive tanto de organismos estaduais como federais. O Ceará desponta aí sempre na educação, né? Eu vejo e converso muito com os presidentes de comissões de educação do país todo. E assim, eles têm um carinho e têm uma referência tão grande aqui no Ceará que é muito bacana. Mas dentro desse universo do que as pessoas, os profissionais de saúde estão vivendo hoje, assim, essa sensibilidade de ter uma atenção a essas pessoas que estão passando por esse momento é muito importante. E a Carol, quando pensou nesse projeto, e a Carol é alguém assim que é super batalhadora. Eu digo isso porque quando ela... Só para as pessoas entenderem. A Carol é esposa do prefeito Roberto Cláudio. Ela é primeira-dama do município. Primeira-dama do município não é cargo. Ela não recebe nada, ela não ganha nada. Então, assim, por vocação, ela abraçou essa causa da primeira infância, que assim, a gente pode falar disso depois, mas ela abraçou nesse primeiro momento de aproveitar os profissionais de saúde da própria rede municipal, que nesse momento estavam de home office, para que essas pessoas pudessem dar esse suporte. Agora, para que acontecesse esse suporte, tem toda uma logística que precisa ser montada, com a questão dos meios, webcam, computador, esse tipo de coisa, para que os profissionais possam fazer esse atendimento. E antes de entrar ainda na questão, propriamente assim, da questão psicológica, da questão da saúde mental, eu acho que, e eu acabei esquecendo logo no comecinho, uma das coisas fundamentais que, infelizmente, eu ainda vejo hoje. É fundamental que as pessoas tirem o preconceito contra essa questão do tratamento psicológico. Me perdoem que eu não sou especialista na área, tá? Mas eu vejo que as pessoas ainda têm, quando eu digo preconceito, tem vergonha de procurar um profissional da psicologia, muitas vezes. Ainda tem um pouco isso dentro da nossa cultura. E mostrar da importância que é a procura desse profissional e, obviamente, com a disponibilidade, no caso desse projeto, que a Prefeitura de Fortaleza lançou e vem fazendo esses atendimentos com os próprios profissionais de psicologia da própria Prefeitura de Fortaleza.
E eu acho que a ideia, pelo que eu vi também, é que esse projeto ele inicia para os profissionais que estão efetivamente no momento dentro dos hospitais, mas eu jamais vou esquecer também de uma série de outros profissionais que estão nas ruas agora, justamente trabalhando. Por exemplo, como você muito bem disse, os garis que estão na rua, trabalhando, isso é limpeza, é para saúde pública, os assistentes sociais e todo mundo que trabalha na área do assistencialismo social, que está tendo um papel muito importante. A questão da fiscalização, quando eu digo fiscalização, aquelas filas da Caixa Econômica que a rigor era pro governo federal. Sim, e que foi completamente omisso, não organizou nada. Parece que, às vezes eu fico pensando assim, é quem dá uma coisa de má vontade. Porque primeiro era para ter um recurso. Primeiro porque o projeto do governo federal foi de R$200. A Câmara dos Deputados foi em cima e ele aprovou os 600 por pura pressão. A gente sabe disso, não é segredo para ninguém. E dá sim... Num banco só, gente. A quantidade de pessoas aglomerando, eu não critico assim, as pessoas que estão lá. A pessoa se fosse a gente, né, Queiroz? Se fosse eu lá naquela fila, poxa, assim, né? Se fosse minha mãe, o quanto que eu não sofreria por ela, gente, que é isso? Isso é um desrespeito. Só um detalhe, colocar essa forma, isso é não conhecer muitas vezes o Brasil. Por quê? Exatamente. Quando você cria um aplicativo e acha que uma pessoa mais humilde vai ter um celular, ou vai ter uma internet, ou vai ter um conhecimento para trabalhar com aquele aplicativo, gente, isso já é muito complicado. E ainda, você imaginar, vamos ser bem realistas, o que é que a gente passou a vida escutando? Não dê seus dados em negócio de telefone que é para clonar sua conta. Então isso é cultural da gente ter esse medo. Então as pessoas acabam procurando a Caixa Econômica. Agora, se pudesse ter, não vou nem falar de banco privado, mas se tivesse dividido da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Exatamente. Vários do Banco do Nordeste, públicos. Isso. Me perdoe a indignação, mas assim, é porque eu vejo pessoas ali, pessoas que estão ali naquela fila atrás de escapar. Quando eu digo escapar, é de sobreviver. Não tem outra opção. E serem tratadas daquela forma, sabe? Então, a gente fica realmente mas a gente indignado com a situação. Mas eu digo assim... eu digo, e dentro disso, gente, também tem profissionais, servidores públicos que estão e o que acalenta nosso coração, né, Queiroz, é saber que o nosso prefeito, Roberto Cláudio, convocou uma grande equipe de servidores do município para organizar essas filas, para colocar as pessoas a 2 metros de distância de cada uma. É distribuído panfletos informativos em relação ao coronavírus. São distribuídas máscaras, né, produzidas por artesãs da nossa cidade. Não é? Outra coisa importante, que a prefeitura, que não era responsável, e essa hora eu não estou, não é disputa política não. Assim, o importante é fazer. Não, o importante é verdade. Agora, a prefeitura disponibilizou aqui para o município de Fortaleza, eu sei que tem pessoas fora do município, mas do município de Fortaleza existe o número 156, que você liga e ele dá o passo a passo para que a pessoa possa tentar fazer, minimizar os documentos, para onde você deve procurar. Sim. Olha, no primeiro mês eu fui fazer uma pesquisa de uma fila, imagina no primeiro mês do auxílio, uma loucura, da Caixa. Uma loucura, sim. De 100 pessoas que estavam naquela fila, 40 pessoas, ou seja, 40%, não era o dia daquela pessoa ir receber. E ela estava lá porque não sabia. Quer dizer, uma completa falta de informação. Uma completa falta de informação. De disponibilidade de informação. 70% daquelas pessoas poderiam resolver aquele assunto em outro lugar. Agora, em outro lugar, desde que tivesse acesso a computador, a internet, e a mexer a gente aqui nessa forma de comunicação. A gente vive apanhando desses equipamentos. Exatamente. Né? Imagine uma pessoa que não teve acesso a isso. E uma infinidade de outros profissionais que estão aí nas ruas se dedicando. Tia Neida está até falando aqui dos entregadores das próprias farmácias, dos supermercados que permaneceram abertos. Esses pessoais de iFood, de Rappi, dessas entregas por aplicativo, né, meu amigo, estão completamente expostos, né?
a gente vai falando um assunto, a gente vai lembrando das coisas. Esses aí, eu tenho, assim, era um tema de uma audiência pública que a gente ia fazer na Assembleia antes da paralisação. Não, e urge, é um tema que urge, precisa ser discutido. E assim, eu sempre digo, e vou dizer disso na minha campanha com muita clareza, essas pessoas que estão trabalhando como entregador do Uber Eats, do iFood, esse tipo de coisa, eles estão com a oportunidade de emprego. Ótimo, perfeito. Mas a gente tem que perceber não, oportunidade também, de trabalho, né? De emprego não, porque perdão. não tem 13º, não tem férias remuneradas, não tem benefício nenhum trabalhista. Nenhum. O que eu digo, e isso é o que me incomoda, assim, porque são, às vezes, eu não estou criticando, eu acho que é para outro momento, mas assim, existe uma super exploração do trabalho dessa pessoa, e eu achava que era só de horário, desse tipo de coisa. Você me acredita que um dia eu passei num drive, eu desci naquele Bob's da Santos Dumont e vi uma série de entregadores dele. Sim, números. Eles ficam aglomerados ali. Que quando ele vai trazer, no caso, né, que eu vi, ele precisa pagar a comida para poder trazer. Ou seja, o risco da atividade é transferida para ele. Já imaginou se ele chega num canto e a pessoa diz que não quer, ou que não recebe, fica um prejuízo para aquela pessoa. O que eu digo é só de ter uma justiça maior para que essas pessoas sejam, de certa forma, acolhidas. Acolhida que eu digo, porque eles passam desesperados no precisam trânsito, ser assistidos, né? Precisam ser assistidos. Passam desesperados no trânsito, mas é porque ali tem um compromisso ali dele botar aquela hora que ele tem que chegar, ou seja, uma super exploração, mas sem nenhuma, se ele sofrer um acidente, ele ficar sem trabalhar, a empresa não quer saber. Mas aqui é um tema para um outro momento, mas é o que chama de processo de uberização no mundo todo, que a gente precisa ter cuidado. Processo de uberização. Só deixando claro, não é com o trabalhador. O que a gente quer e luta é para que as empresas que são multinacionais, são de fora, e muitas vezes não pagam imposto aqui para o Brasil, elas exploram desses trabalhadores. Isso fazendo de uma forma muito tranquila, para que também não tire os postos de trabalho dessas pessoas. Não era nem o tema, hein? A gente acabou falando. Mas faz parte do contexto. Só para concluir, assim, dessa quantidade de profissionais que tem e que não tem nenhuma uma atenção, e por isso que desde o projeto Convida, que a Carol tocou assim, para funcionar efetivamente, tem uma série de profissionais que está atuando, profissionais da Prefeitura de Fortaleza, e eu bati um papo com ela, Natália, por telefone, para que gente depois, a gente pudesse, assim, desse projeto e da experiência desse projeto, até puxando aqui para o meu lado, era com a questão dos profissionais da educação. Todo mundo acha que, por exemplo, da Prefeitura de Fortaleza, eu posso falar, todo mundo acha que os professores não estão fazendo nada. Deixa eu só abrir aqui um parêntese para explicar para as pessoas o que é o Projeto Sintonia de maneira bem sucinta. Perfeito. O Projeto Sintonia é um projeto capitaneado pela nossa primeira-dama Carol, né, esposa do nosso prefeito Alberto Cláudio. É mais uma estratégia de enfrentamento ao coronavírus, né? Do que é que se trata? Se trata de atendimento psicológico online para os profissionais da saúde. Esses profissionais que estão imersos nesse contexto, né, de muito perigo, de contato com de estar ali com a imprevisibilidade da vida na palma das mãos, que não é fácil, né? Esses com uma sobrecarga de trabalho violenta, com uma tensão grande, né? Vivendo num regime de tensão. Esses profissionais eles estão recebendo um apoio, um suporte psicológico pela Prefeitura por meio desses atendimentos online. O que foi que a Prefeitura fez? A Prefeitura capacitou 110 psicólogos da rede municipal. Essa capacitação foi através de uma parceria com a Escola de Saúde Pública, e aqui agradecemos, né, ao governo do estado de Ceará por essa parceria. A Escola de Saúde Pública capacitou esses 110 psicólogos. E por que foi preciso essa capacitação? Para que esses profissionais fossem capacitados para trabalhar numa estratégia breve focal, numa perspectiva breve focal. O que é isso?
como esses profissionais de saúde estão apresentando muitos sintomas de pânico, de medo, humor deprimido, né, sintomas bem pregnantes, é necessário que haja uma abordagem psicológica não muito longa, mas uma abordagem mais breve, mais focada no sintoma, né? Então, a Escola de Saúde Pública realizou essa capacitação, houve também aí uma parceria com a IBAIT, e a Carol, né, agradeceu a generosidade da IBAIT, porque foi a IBAIT quem cedeu as câmeras para os atendimentos, porque o profissional escolhe se ele quer ser atendido por chamada de vídeo ou não. Natália, deixa eu fazer um parênteses. Pois não, você claro. acredita que teve essa doação mesmo da IBAIT? Faz umas 2 semanas que eu pelejo para comprar uma webcam e não tem mais, porque deram para o projeto, mas uma coisa boa, né? Deram, né? A prefeitura não comprou, a prefeitura não gastou um centavo, né? A IBAT, né, de uma maneira muito generosa, cedeu, doou as câmeras para esse projeto. Olha que legal, ela apostou nesse projeto, né? Que legal, bacana da iniciativa privada. Esses atendimentos, eles acontecem de segunda a sexta, de 8 às 17, né, por chamada de vídeo ou não, dependendo da preferência do profissional de saúde. O profissional de saúde, ele entra num site que eu escrevi aqui porque eu não decorei, é sintonia.cepog.fortaleza.ce.br. O profissional preenche o formulário eletrônico e aí já é agendado a sua consulta com o psicólogo. Olha que bacana. Eu desconheço outra prefeitura da cidade que tenha feito um projeto como esse, Queiroz. Você conhece a prefeitura que tenha feito um projeto como esse? Não conheço, e é uma das coisas que, inclusive, foi uma das formas que eu falei assim, como plataforma da minha campanha. Por exemplo, o programa Juventude Sem Fronteiras, que a prefeitura tem de mandar com tudo pago, todo ano, um grupo de jovens para um intercâmbio internacional, super acompanhado. A gente levou essa ideia lá para o governo do estado e virou uma lei que é porque eu só chamo Juventude Sem Fronteiras. Mas assim, que repercutiu para o resto do estado. Já conversei sobre esse projeto também, desse apoio psicológico para esse momento, para os profissionais de saúde. O prefeito de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro, já quer levar um projeto para lá também, porque tem a necessidade de atender esses profissionais. Enfim, que isso vai repercutindo, e o que a gente quer que vire e que gere exemplo, que dá para fazer com pouco dinheiro. Quando eu digo pouco dinheiro, se você for analisar, são profissionais que já são da prefeitura. Recurso. Otimizando o recurso, sem nenhum... Obrigada, Paula. A Paula colocou o link aí, para quem é profissional de saúde, a Paula Rocha colocou aí o link do Projeto Sintonia. Obrigada, Paula. Um beijo, Paula. Essa também toda a vida me acompanha. As lives, um beijão. Eu sou louca por ela, viu? Ela trabalha comigo, e ninguém toma ela de mim. E aqui o meu amigo Marcelo do Povo. De mim. Ela é um moço mesmo. Mas, enfim, tem algum telefone que, assim, existe algum telefone que possa ser... Não. Queiroz, por hora não, né? Você sempre faz pelo site. Nesse site, o profissional da saúde preenche o formulário. Ótimo. E no preenchimento do formulário ele já agenda o atendimento com o psicólogo, dia e hora. Perfeito, perfeito. Eu estou dizendo, isso é muito mais para a gente explicar para os profissionais que estão assistindo a gente, que podem se cadastrar no site. Se você for na prefeitura, no site da prefeitura, já vai ser direcionado. Você consegue encontrar dentro do site da Prefeitura de Fortaleza esse caminho aí para você conseguir o acesso. E eu estava conversando com a Carol, para que a abração, meu amigo Jorginho, esse exemplo desse projeto a gente pudesse também destinar para outros profissionais que estão, tanto agora na época da pandemia, mas, por exemplo, às vezes a gente esquece profissionais da educação. Além de estar numa tarefa super diferente do que eles estavam habituados a fazer, que é com a sala de aula presencial, esses profissionais estão, gente, você imagina um profissional, um professor, uma professora, um coordenador que a vida toda trabalhou num formato. E do dia para a noite, infelizmente, a pandemia impõe que se trabalhe de outra forma. Isso é horrível para os alunos. Eles estão tendo que lidar com tecnologia e muitos professores não sabiam, sobretudo aqueles da educação infantil, muitos não sabiam lidar. E outra coisa, os pais, né, a dificuldade que os pais estão tendo de estar ajudando os filhos nas atividades escolares, né, Queiroz? Tem esses dois
tem essas duas, Vertentes. esses dois contextos, né, dos professores e dos pais de alunos. Tem muito pai de aluno estafado, né, por tentar ensinar o filho, e muitas vezes o nível de escolaridade daquele pai não é tão alto, então ele não acompanha, ele não consegue acompanhar. Então, querendo ou não, é uma angústia, né, compartilhada. Isso é muito, assim, essa angústia que os profissionais da educação é péssimo pro aluno, pro pai, para a família, que não consegue ou não tem ainda mecanismos para atuar de uma forma correta, até porque não tem ninguém que tenha montado um plano previamente para isso, não existe. E também do profissional, do professor que está em casa, tem que se adaptar a essa nova tecnologia, muitos, e aqui fica aí minha solidariedade também a tantos professores, coordenadores das escolas que fizeram, logo naquele projeto de como não as aulas estavam suspensas, de poder destinar, numa forma de uma cesta básica para o aluno e, obviamente, para a família do aluno, as cestas básicas para que, nesse momento de suspensão de aula, eles conseguissem ainda ter alimentação. As pessoas não sabem, né? Que assim, muita criança, escola não é para isso. Mas ela tem esse papel importantíssimo também de alimentação, de nutrição. E quando as escolas pararam, foi uma das primeiras vulnerabilidades que essas pessoas ficaram. Então, e que o Roberto Cláudio teve uma iniciativa imediata, rápida, de providenciar, né, cestas básicas para todos os alunos da rede pública. Perdão usar essa expressão cesta básica, porque na verdade nem é a expressão correta. São kits de alimentação escolar, né? São kits de alimentação escolar que são distribuídos para as famílias das crianças para que elas mantenham a sua nutrição. E o mais bacana, a preocupação do prefeito foi tão grande que ele complementou, não é, o kit de alimentação escolar com um enriquecimento proteico através de latas de sardinha e de 12 ovos, né? Então, quer dizer, ele se preocupou ali tanto com a nutrição do carboidrato como da proteína. É importante ressaltar isso, né, Queiroz? Olha, a rede de alunos aqui de Fortaleza são 230 mil famílias, são 230 mil alunos, 230 mil famílias. Então, você imagina a quantidade de pessoas e todos os profissionais da educação também que trabalharam muito no processo de distribuição. E só lembrando, essa distribuição, salvo engano, já está no terceiro. Sim. E uma coisa bem... E o prefeito se comprometeu que, enquanto as aulas não voltarem, os alunos serão contemplados com os kits de alimentação escolar. Isso é um compromisso da Prefeitura de Fortaleza com a população. E uma porra bacana que eu digo, às vezes, assim, eu estou falando aqui que já está na terceira entrega. Um grande sinal que está dando certo é porque a gente nunca viu, como a gente viu, por exemplo, na Caixa Econômica, as filas. Eu estou dizendo, é tudo novo. Claro que tem algumas dificuldades, mas, no geral, foi um programa montado com vontade mesmo de atender as pessoas. Isso, então, quando você faz querendo realmente entregar, tem como fazer de uma forma organizada, de uma forma responsável, para que aquilo não vire um foco de contaminação. Inclusive, eu quero ressaltar que pessoas da Coordenadoria de Mulheres, né, que eu estive à frente até uns 2 meses atrás, e foram convocadas, né, essas profissionais da coordenadoria foram convocadas para estarem à frente também dessa entrega das cestas básicas, né, quer dizer, a prefeitura teve um cuidado de convocar profissionais de diversos setores da prefeitura justamente para realizar uma entrega muito organizada para que não houvesse, para que não haja aglomeração, né, para que não acontecesse nenhum tipo de entrega desorganizada desses kits de alimentação escolar. Queiroz, a gente não tem muito tempo, nós estamos chegando ao fim. Gratidão. A gente não tem mais muito tempo, a gente tem pouquíssimo, a gente tem menos... Oi. Eu quero lhe convidar, gente, se por favor, aqui a Natália me fez convite, eu quero convidar para eu convidá-la para uma live, para ela falar, que eu só falei muito, mas fica aí o registro, porque dentro disso, dentro do momento que a gente está vivendo, por favor, quem puder, fique em casa e principalmente vamos ficar atentos que nessa época, infelizmente, pela questão psicológica, assim, dessa disfunção está acontecendo e a gente vê todo dia. Olha aí o PDT de Guaiúba. Mandar um abraço aí pro Caio Holanda, muito amigo.
Doutor Irã, muito amigo do meu marido Rafael Oliveira. Rafael Oliveira, que tem um pai lá de Guaiúba. Viu? Meu marido. Gente, só pra ser testemunha. O Rafael e a Natália, quando eu menos espero, eu tô lá em Guaiúba e eles foram me prestigiar lá também, viu? Queiroz, a gente só tem 19 segundos. Eu quero vou lhe te agradecer. Para a gente falar dessa questão da violência contra a mulher e contra as crianças, que está acontecendo muito, viu? Vou lhe convidar em outro momento. Muito obrigado. Gratidão. Dona Socorro, eu te amo. Um beijo. Tchau. Um beijo.